O Via Justiça de hoje faz um balanço da atuação das APACs em Minas Gerais. Nossos convidados, o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Vara de Execuções Penais de Itaúna, e o advogado Fábio Piló, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Duas informações importantes. Um decreto do governo do estado de janeiro deste ano fortalece as APACs no estado. E Belo Horizonte vai instalar em 2018 a primeira APAC feminina em uma capital brasileira. Doutor Paulo, doutor Fábio, como ver o decreto do governo de Minas Gerais fortalecendo as APACs? Olha, esse fortalecimento, esse apoio é sempre fundamental. Porque o que nós temos visto, né, no sistema prisional é um descaso total com a situação carcerária. Não precisa ir muito longe, né? Aqui em Minas nós temos hoje cerca de 70 mil presos acomodados em 30 mil vagas. Então temos um déficit de vaga de mais de 50%, né? E o que é pior, esses estabelecimentos não recuperam ninguém, não ressocializam, e, pelo contrário, devolve amanhã o condenado à sociedade em condições piores do que quando ele entrou no estabelecimento. E pelo que eu conheço, e estou nisso há décadas, eu acho que o investimento na PAC é um investimento seguro, porque aí sim você preocupa com a recuperação, com a ressocialização e procura devolver à sociedade alguém para não causar novos danos a ela. Então é salutar esse investimento, esse apoio às APAC, para que a gente comece ou continue mudando o sistema. Doutor Fábio, esse decreto assinado pelo governo do estado atende a todas as necessidades das APACs mineiras ou é só um paliativo? Na verdade, eu vejo como um paliativo. Inicialmente, eu parabenizo o Poder Executivo por essa aceitação da instituição APAC, que é gerida pela FEBAC, como um parceiro do sistema de execução de penas. Eu vejo que o nosso sistema ele precisa de parceiros. E a abertura para novas pessoas, para novas entidades, sempre é bem-vinda, principalmente para a APAC, que sabe fazer a gestão de um sistema prisional e que vem trazendo resultados muito positivos. Só que as APACs, infelizmente, elas não conseguem resolver o problema como um todo, porque são poucas as unidades apaquianas existentes hoje no estado de Minas Gerais, que estão em número de 38, gerindo em torno de 4 mil pessoas privadas de liberdade, por um total de 73.500, quase pouco acima de 70 mil, como bem disse o nosso doutor magistrado. Então é um paliativo. Tá? A APAC ela não vai resolver o problema do sistema prisional, mas é uma porta que se abriu, mostrando que é possível sim trazer de volta à sociedade um ser humano apto ao convívio social. Belo Horizonte terá este ano sua primeira unidade da APAC. Vai ser a primeira APAC feminina em uma capital. Como dimensionar isso, doutor Paulo? Chega em boa hora, né? Porque normalmente o que as pessoas questionam é que a PAC dá certo em Itaúna, dá em Nova Lima, dá em Pouso Alegre, mas na capital não. Porque aqui o perfil do preso é outro e tal. E não é verdade. Eu digo que em Belo Horizonte há muito mais gente querendo ajudar do que no interior. Só que ainda não se descobriu a forma de chegar a essas pessoas, representantes da sociedade, para participarem, né? E é salutar que seja uma APAC feminina, primeiro porque o número de condenadas mulheres é muito menor do que o dos homens. Seria mais difícil se fosse masculina, para você selecionar em 10 mil presos os 400 que vão para a APAC, os 280 como foi noticiado. E já as mulheres, com 280 vagas, você vai conseguir atingir um bom número dessas condenadas. E o segundo ponto positivo é que a experiência tem demonstrado que o tratamento da mulher encarcerada é mais simples e menos complicado que o tratamento do encarcerado homem. Doutor Fábio, já existem outras APACs femininas no interior de Minas ou de outros estados? Sim, são 7 as APACs femininas hoje em Minas Gerais. Tá? Cabe ressaltar que no total, hoje no estado, são 4 mil o número de mulheres encarceradas. Então a demanda ela é bem menor do que do sistema masculino, que são em torno de 69 mil
homens privados de liberdade. Então essa APAC feminina, eu entendo que ela vem em boa hora, porque o sistema prisional feminino aqui da região metropolitana, ele, ao meu ver, é um dos piores que eu já vi em todo o estado de Minas, chega a ser até pior que o dos homens. E as mulheres, a gente sabe muito bem, elas precisam de um tratamento um pouco diferenciado, mais delicado, elas são delicadas. Então o tratamento não pode ser o mesmo dispensado aos homens do sistema prisional e é o que vem ocorrendo, infelizmente. Então a APAC, com esse número de vagas que será disponibilizado, ela vem para trazer mais humanidade a essas mulheres e, consequentemente, beneficiar toda a sociedade. Há um planejamento de uma APAC juvenil para Itaúna, não é isso, doutor Paulo? Como que está o andamento disso? Olha, nós já estamos trabalhando essa ideia há um bom tempo e foi criada uma comissão para estudar, né, a metodologia e traçar um plano, porque o tratamento do adolescente terá que obrigatoriamente ser diferenciado, né, do condenado adulto. E aí nós vínhamos trabalhando, já tínhamos conseguido o terreno de uma fundação, uma parte dele, e lá seria importante, porque essa fundação já lida com adolescentes em situação de risco. E tem lá um sistema de educação bom, de oficinas profissionalizantes. Então, a situação da APAC juvenil lá baratearia o custo da instituição por já contar com uma estrutura adequada para boa parte das atividades dela. O ano passado, a ministra Carmen Lúcia esteve em Nova Lima, numa reunião, e lá ela prometeu conseguir recursos para a construção de 2 APACs juvenis. Uma em Itaúna, né, que já estava com a providência iniciada, e outra em Fortaleza. Nós preparamos toda a documentação, demos entrada junto ao DEPEN, Departamento Penitenciário, o custo seria de 7,5 milhões. Quando a verba estava para sair, houve uma mudança na questão normativa lá do DEPEN e aí o processo voltou a estaca zero. E passou para o Ministério da Educação, que aí está exigindo um terreno da Prefeitura, que a metodologia seja a do Ministério e tal. E coincidentemente, há 3 dias, a direção da APAC comunicou à ministra Carmen Lúcia que estava renunciando, né, ao apoio dela e que a ideia da APAC juvenil continua, mas a comunidade vai tentar viabilizá-la com recursos próprios. A gente sabe que a APAC busca a ressocialização dos condenados. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. A pergunta foi a seguinte: você acredita na ressocialização dos presos? Sim, acredito, principalmente pelo meio da cultura, por meio de projetos sociais, por exemplo, de música e de pintura. Acho que eles têm muita chance de voltar e ter uma vida livre de novo. Com o sistema carcerário da forma que está, eu não acredito. Eu acredito que se houvesse uma mudança no sistema carcerário e na forma de tratar os presos, aí poderia até haver uma ressocialização, sim. Enquanto a gente não entender que a função dos presídios brasileiros é reeducar, ressocializar, não ressocializar, né? Ressocializar depois que a pessoa sair, eu acho que fica muito difícil. E por tudo isso que todo mundo já sabe, todo mundo vê. Eu era presidiário, né? Tô aqui agora, então todo mundo tem uma segunda chance. A visão sobre as pessoas que passou por isso, que as pessoas de hoje em dia têm, é que tipo, é um encosto ali. Aquilo ali é um rejeitado, aquilo ali tem que ser excluído da sociedade, entendeu? Mas não é bem assim não. Todo mundo erra, né? Doutor Fábio, como que o senhor viu a fala popular? Como que está a ressocialização dos condenados no Brasil e em Minas Gerais? Eu confesso que eu fiquei surpreendido com as opiniões, porque elas não representam o que a grande massa da sociedade pensa sobre o sistema prisional e sobre as pessoas que lá estão. Então, eu fiquei feliz por ver que algumas pessoas ainda acreditam no ser humano e entendem o porquê de um sistema prisional equilibrado e funcionando. Hoje, como bem dito pelos entrevistados, o sistema prisional ele não funciona. E a APAC ela vem para mostrar que é possível, sim, acreditar no ser humano, é possível, sim, a reabilitação de um ser humano, ou até mesmo a habilitação do ser humano, porque muitos que lá estão não foram habilitados ao convívio social, por isso que pararam na unidade prisional. Então, o sistema prisional ele tem essa função de trazer de volta à sociedade, qualificando essa pessoa para conviver em sociedade.
Doutor Paulo, o senhor fala no próximo bloco, vamos chamar um rápido intervalo, o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça com o balanço das APACs, as associações de proteção e assistência aos condenados. Participam do programa o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Vara de Execuções Penais de Itaúna, e o advogado Fábio Piló, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Doutor Paulo, agora a opinião do senhor sobre a fala popular no primeiro bloco e aquela pergunta, como que está a ressocialização de presos no Brasil e em Minas Gerais? Olha, a enquete ali com as pessoas me surpreendeu pela inteligência das respostas e também por demonstrar que a população sabe das coisas, né? Sabe o que quer e sabe o que precisa ser feito para a questão melhorar. Os entrevistados têm inteira razão quando apontam a causa do problema carcerário como sistema e apostam no ser humano como possível de mudança, né? Isso vem de encontro também à filosofia da APAC, porque na APAC nós acreditamos que todo ser humano, por pior que tenha sido o crime cometido, ele é recuperável. Desde que a gente, com a metodologia, com a terapia, consiga chegar ao coração dele e tocar no coração dele a centelha divina que todos nós temos ali. Mas isso é conseguido? Isso se consegue? Com grande parte da população de condenados. Eu diria 85%, que é o percentual dos que não voltam a cometer outros crimes, né? Em termos de reincidência e de ressocialização, o que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Fábio? São dados realistas de reincidência girando em torno de 15% na APAC, enquanto no sistema tradicional, que é o que predomina hoje no Estado, essa reincidência gira em torno de 80%. Ou seja, somente 20 em 100 pessoas não cometem novos crimes, enquanto na APAC, 85 em cada 100 não cometem novos crimes. É sinal de que tratar o ser humano como um ser humano funciona. Estimular aquela pessoa privada de liberdade a trabalhar, a estudar, a se colocar no lugar das outras pessoas, ou seja, desenvolver a empatia, são estímulos que fazem com que ela se reabilite, com que ela entenda a sua posição na sociedade e não cometa mais novos crimes. Quais são os dados das APACs no Brasil? Qual é a situação das APACs em Minas Gerais? De quantitativo. De quantitativo, de custo, né? Quanto Sim. custa um preso na APAC, quanto custa um preso no sistema carcerário comum? Sim, são 48 APACs em todo o Brasil, sendo que desse total 38 em Minas, e são 58 APACs a serem implementadas de um total de 41 em Minas. O custo de uma APAC hoje gira em torno de R$ 950 por preso, por pessoa privada de liberdade, por recuperando, enquanto no sistema tradicional esse custo gira em torno de R$ 3.500 por pessoa privada de liberdade. Aí fica a dúvida, por que não se investe mais em APAC? Se o custo é quase 4 vezes menor, se o índice de recuperação é esmagadoramente maior? São questões que a gente levanta e nós debatemos diariamente. O doutor Paulo discute isso também na sociedade dele, mas as APACs elas só existem se tiver um apoio da sociedade, da população local. Quer dizer, então, que se não tivesse apoio, não tem APAC, né, doutor Paulo? Pois é, eu acho que a grande dificuldade, porque todo mundo fala, se é tão bom, por que não cria aí centenas, não é? É a grande pergunta. Mas a dificuldade está exatamente aí, porque quando eu construo um presídio, uma penitenciária, ficou pronto hoje, amanhã eu inauguro. Eu arranjo aí micro-ônibus com policiais e vou transportando os presos. Já vai haver gente especializada para fazer o estabelecimento prisional funcionar. Na APAC não. A construção do estabelecimento é a tarefa menor. Você tem que preparar, você começa a trabalhar o preso antes dele ir para o centro de reintegração social, cumprir a pena, para que ele possa cumprir a pena lá. Você tem que ter a comunidade ao seu lado, você tem que arrebanhar a comunidade que vai passar por cursos, por treinamentos.
E tem que ter a comunidade e a família envolvida. Não adianta, por exemplo, eu recuperar o preso nos 4, 5 ou 10 anos em que ele fica preso e devolvê-lo para o mesmo meio, para o mesmo lugar de onde ele saiu, para a mesma boca de fumo. Eu tenho que trabalhar a família para avançar juntamente com ele, para aceitar novos valores, né? Para que quando ele retornar, ele encontre um ambiente que possa lhe propiciar para seguir a vida em frente sem cometer crime. Pelos números que o senhor falou, doutor Fábio, Minas Gerais concentra o maior número de APACs, né? Por que Sim. isso? A criação da APAC, apesar de não ter se dado em Minas Gerais, em 1972, em São José dos Campos, a primeira unidade, ela realmente estruturada, ela foi em Minas Gerais, que foi exatamente em Itaúna, com o doutor Mário Ottoboni, advogado e escritor, isso nos anos 80 já. Então ele concentrou a criação das APACs aqui na nossa sociedade mineira e agora ele vem tentando difundir a ideia para todo o Brasil e até para outros países do mundo, né? Porque a ideia da APAC ela é revolucionária e ela, a princípio, ela causa estranheza nas pessoas, porque imagina um sistema prisional onde não há um agente penitenciário, onde não há armas, onde o resultado ele é assustadoramente positivo. Então isso vem trazendo pessoas de fora, de outros estados e de outros países, para saber qual é a ideia da APAC, para levar, para exportar essas ideias para outras comunidades, porque ela é revolucionária e ela é muito positiva. Então recentemente nós até tivemos o Congresso das APACs em São João del Rei. O 8º Congresso Nacional, né? Exatamente. Quais os resultados desse congresso? Eu estive lá presente e eu vi pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, pessoas interessadas na metodologia APAC, e nesse congresso discutiu-se essa metodologia, apresentou-se resultados, premiou-se pessoas que dedicam-se à metodologia APAC, que acreditam no ser humano. Então foi um congresso extremamente enriquecedor, não só para os gestores das APACs, para as pessoas voltadas para o meio jurídico, mas também para toda a sociedade que se fez presente para entender um pouquinho mais sobre o que é uma APAC e da importância de se ter um sistema prisional funcionando na sua comunidade. Doutor Paulo, quais são os critérios para o condenado participar de uma APAC? Pergunta ao senhor, um preso condenado em regime fechado pode participar da APAC? Pode, mas eu vou só fazer um ponto antes, completando o que o doutor falou, é que nós recebemos há 5 anos atrás a visita do Ronald Nickel, que é o presidente da Prison Fellowship International, que é uma ONG que tem representações em mais de 100 países. Aí ele veio a Itaúna e fez lá uma palestra e ele falou que o que está acontecendo em Minas Gerais com as APACs e com o programa Novos Rumos é o fato mais importante no mundo inteiro em matéria de execução penal. E a outra resposta o senhor vai dar no próximo bloco, porque nós já estamos chamando um intervalo. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o balanço das APACs, as associações de proteção e assistência aos condenados. Participando do programa, o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Vara de Execuções Penais de Itaúna, e o advogado Fábio Piló, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Doutor Paulo, deixei uma pergunta anterior. Os critérios para o condenado participar da APAC e se o condenado em regime fechado pode participar? A pergunta é muito oportuna, porque sempre que se fala de APAC é uma das primeiras que são formuladas. Para a APAC podem ir todos os condenados de todos os crimes e de todas as penas. Então pergunta, vai um latrocida? Vai. Vai um estuprador? Vai pena de 15? Vai de 20? Vai. E, na verdade, o critério que eu tenho é que eu tenho lá no meu gabinete uma lista de antiguidade. À medida que os presos são condenados, eu vou incluindo na lista pela data da condenação. Surgem 5 vagas da APAC que eu transfiro, por exemplo, do regime fechado, os 5 mais antigos que vão para a APAC. A exigência que eu faço é uma audiência no fórum, em que ele é chamado, é orientado, é advertido sobre as responsabilidades que ele deverá ter dali para frente. Aceitando, ele vai assinar o termo de compromisso e vai ser transferido.
E isso está bem dentro, né, da filosofia da PAC. Porque se eu acredito que toda pessoa pode se transformar e pode mudar para o bem, eu não posso excluir por penas nem por crimes. Tem que dar oportunidade a todos. Só lembrando a fala do Dr. Mário Ottoboni, né? Ninguém é irrecuperável, não é isso? Exatamente. A própria filosofia da PAC, né? Matar o criminoso e salvar o homem. Matar o criminoso e salvar o homem. O crime fica do lado de fora e o homem entra para a PAC. Bom, agora eu vou colocar duas coisas para o senhor. O seguinte, sendo a PAC um modelo de humanização, né, do sistema penitenciário, como explicar o alto índice de violência nas prisões brasileiras? Doutor Paulo. Olha, aí realmente complica, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, que a PAC se tornou uma referência por cumprir a lei de execução penal. Se você for analisar lá dentro o que é feito, não tem nada de excepcional. Você concede aos presos todos os direitos e cobra dele todas as obrigações que estão previstas na LEP. Agora, e por que a violência nas prisões? Porque a LEP não está sendo aplicada. Você não concede os direitos. Sempre que você vê uma rebelião, qual que é a primeira reclamação dos presos? Minha pena já terminou, eu estou aqui já 1 ano, 2 anos. Na verdade, a pena não terminou, mas se a execução fosse bem feita, com as progressões de regime, com livramento, eu já estaria na rua há muito tempo, não é? Essa colocação, doutor Fábio, doutor Paulo, que a LEP não é cumprida, como é que o senhor vê isso? Como é que a OAB vê isso? É uma realidade em todo o estado de Minas Gerais e acredito que em todo o Brasil, né? À frente da comissão temos percorrido já foram até hoje mais de 170 unidades prisionais, consequentemente as comarcas, tentando dialogar com os magistrados, Ministério Público, defensores, onde existem, e temos observado que grande parte das comarcas de Minas Gerais não possuem um juiz na vara de execução penal. São juízes que percorrem diversas comarcas, tentando fazer a execução penal, mas é humanamente impossível para um magistrado cuidar de mais de 1 ou 2 comarcas. Ele não tem estrutura para isso. Então, eu já me deparei com pessoas privadas de liberdade, encarceradas 5 anos além do que ela deveria. 5 anos além? 5 anos além, foi em Extrema, no sul de Minas, divisa com São Paulo. E eu fiquei estarrecido, é uma comarca sem juiz. E essa é uma realidade do nosso estado. Então isso traz a revolta para a pessoa privada de liberdade, para os seus familiares. A falta de estrutura do sistema prisional também gera violência, porque o agente não trabalha em conformidade com as normas. Ele não tem a estrutura necessária, ele não tem o número de agentes adequados, não há técnicos no sistema prisional, inclusive estão em greve hoje, na data da gravação do programa. Então é uma realidade muito cruel no sistema prisional e que reflete diretamente na pessoa privada de liberdade e, por último, na sociedade, que é quem vai receber de volta essas pessoas que não foram recuperadas ou que não foram habilitadas ao convívio social. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, doutor Paulo, começando com o senhor. Olha, agradecer a oportunidade, eu acho que é muito bom, né, participar. Eu comentava aqui com o Dr. Fábio que o importante é conscientizar a comunidade, conforme os entrevistados ali, não é, de que o problema tem solução, né? E a sociedade tem uma percepção correta, né? Nós temos que estar pressionando as nossas autoridades para corrigir as mazelas do sistema e para que ele possa produzir bons resultados naquilo que é essencial, a recuperação do ser humano que errou. A PAC, então, recupera, não se formam quadrilhas, por exemplo, doutor Fábio? Não existe isso na PAC. Não existe. Não existe conversa sobre crimes dentro de uma PAC. A ideia ali é recuperar o ser humano. E ele está consciente disso. A pessoa que está dentro da PAC, ela está consciente de que ela vai ser recuperada e que a sociedade vai abraçá-la de volta e ele vai conviver harmonicamente com essas pessoas. E aí, aproveitando as considerações finais, eu agradeço à Magis, que através do programa Viver a Justiça possibilitou o diálogo sobre um tema tão importante, que é o que falta na grande mídia hoje do nosso Brasil. Agradeço ao Dr. Paulo pela presteza, pelo carinho com que ele trata o sistema de execução de penas do nosso estado de Minas Gerais. Quem dera se tivéssemos mais juízes com essa visão de humanização do sistema prisional, porque o principal beneficiado do estudo é a própria sociedade, são os nossos parentes, são os nossos amigos.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Vara de Execuções Penais de Itaúna, e o advogado Fábio Piló, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Escreva para a gente, viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.